Desde pequenininha eu gosto muito de desenhar, mas não fazem tantos anos assim que eu passei a usar os sketchbooks. Oi, meu nome é Larissa, mas pode me chamar de Lala, Lari ou Lalares, atendo por todos, e ultimamente eu comecei a falar sobre artes e criatividade nas minhas redes sociais. No vídeo de hoje, por exemplo, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho sobre os meus sketchbooks. E quando eu falo sketchbook, é sobre esse formato de caderno que eu tô falando. É um caderno de desenho, onde você arquiva todas as suas ideias. Os meus começaram lá em 2018, 2019 e um pouquinho de 2020, 2020 e 21, 21 e 22 e 2023. Já em 2024 eu comecei esses dois, mas calma. Eu também tenho um outro caderninho só para aquarela, que esse meio universo paralelo eu uso no decorrer dos anos. Mas vale dizer que ao longo dos anos eu tenho muitos outros registros de desenhos, como essa pasta, onde eu guardo um pouquinho de aquarelas avulsas, também ao longo dos anos. As soltas estão todas aqui. Essa pasta fichária, que tem de tudo um pouco, vocês nem imaginam, desde alguns trabalhos da escola até os desenhos mais aleatórios que eu fiz pelo simples sabor de desenhar. Mas ainda não acabou. Nessa caixa aí, bem levinha, graças a Deus, eu tenho um pouco do meu histórico escolar e mais próximo de infância. Eu sempre fui uma menina que carregava o meu caderno de desenho para todos os lugares que eu vou. E é por isso que hoje eu tenho essa quantidade de desenhos guardados aqui comigo. Não chega nem perto da quantidade total que eu desenhei ao longo dos meus 23 anos, mas eu admito que são um tesouro para mim. Eu me divirto revisitando isso aqui e é por isso que no vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um tour pelo meu sketchbook de 2023. Vamos lá? Então estamos aqui, pessoal, vamos lá para o nosso tour, dar uma olhadinha nos desenhos desse meu sketchbook do ano de 2023, que está completo, olha que delícia, esse inchadinho, quando a gente fecha as páginas, eu amo quando os cadernos ficam assim, porque me passa uma sensação muito gostosa de que ele foi usado, 100% aproveitado e que ele está dessa maneira estufadinho porque as folhas estão repletas de coisas. Eu amo quando isso acontece. Vamos lá. Começando aqui, a gente tem a folha de introdução. No caderno da Mika, ela escolheu a frase: esse lindo sketchbook pertence a uma pessoa incrível chamada. Aí vem o nome do proprietário, no meu caso, né? E ninguém poderá tocar, abrir ou folhear ele sem sua autorização, sob pena de... A minha penitência é me comprar chocolate. 2023. Aqui vocês podem perceber que eu já pulei a primeira página do meu sketchbook. Primeiro porque, se você também desenha, você sabe que essa primeira página ela põe uma pressão imensa em nós. Mas não apenas por isso, no final do sketchbook, quando eu termino ele, eu costumo usar essa parte como sumário, onde eu coloco aqui eu numero, né, as páginas do sketchbook, e depois eu coloco aqui meio que uma descrição, né, uma palavra-chave de cada desenho. Só que, geralmente eu faço isso muito tempo depois que eu termino o sketchbook, tanto é que nós estamos em 2025, vocês viram que no meu caderno de 2023 não tem o sumário ainda, mas terá, um dia terá, mas eu pulei ela de qualquer maneira. Aí, oficialmente, a minha primeira página é essa daqui. Nós temos um Inosuke bem bonitinho, feito com tinta acrílica, por sinal. Logo na primeira folha eu já inventei de usar um material diferentoso, embora ele tenha uns migués de caneta e lápis de cor. E a maior parte do material foi a tinta acrílica, muito meio, né, bem fofo pra começar. Esse desenho foi feito literalmente no dia 1º. Aqui, ó. Eu fiz ele na virada. Na sequência, nós temos um Tigzinho, ou um Tainari, de Genshin, porque também já fui muito mais, hoje em dia nem tanto, mas já fui muito mais afundada nesse universo aqui. E, épocas mágicas. Vai aqui uma curiosidade pra vocês. Esse vídeo vai estar repleto de curiosidades. Mas eu acho o Tainari um dos personagens mais bonitos de Genshin. Talvez pelas cores, pela estética dele em geral. Gente, eu acho ele muito bonitinho. Não tem como. Facilmente um dos meus top personagens bonitos de Genshin. Dando sequência, então, a gente tem essas duas páginas aqui. Genshin torando mais uma vez, como vocês podem ver. Um dos meus elementos favoritos
é o gel. O Albedo, ele é, pra mim, um grande ícone e uma lenda, porque eu não consegui esse querido aqui. Ele não tem mais banner único, né? E no mochileiro, sua chance de conseguir ele é baixíssima, em detrimento de que você tem outros personagens lá concorrendo à vaga. E eu gosto tanto dele. Aqui desse outro lado, eu fiz um desafio do Pinterest, que são ótimos desafios para quando você não sabe o que você quer desenhar. Então você acaba desenvolvendo ali artes que você não faria naturalmente, além de treinar a sua criatividade com esse tipo de método. Se eu não me engano, tô tentando puxar da memória aqui, mas nesse caso, eu fiz um esquema meio, tipo assim, o 8º desenho. Eu escolhi o número 8, que é um número que eu gosto bastante, e toda vez que eu atualizava a página, eu contava 8 imagens para formar esse querido. Tá aqui bem no cantinho de lápis, acho que vocês não vão conseguir nem ver, mas as categorias eram vibe, cores, nem eu tô enxergando, 3 vezes elementos para chegar nessa conclusão aqui. Aqui nós temos, acho que mais um desses desafiozinhos, só que é uma versão menorzinha, misturando elementos da 8ª imagem da aleatorização do Pinterest. Aí caiu um personagem de um animezinho que eu gosto muito, usando casaquinho, roupinhas de frio e etc, etc. Aqui foi só uma misturinha mesmo de todos os elementos. Um Nini, um animezinho que eu acho uma delicinha, ele é muito comfortzinho. É literalmente sobre um grupo de criaturas mágicas, místicas, que moram juntos em um apartamentinho. Aí, tipo, é a vidinha deles. O dono do apartamento, ele é um anjo e ele aluga o apartamento dele para um capetinha, um bodinho, um Nini, um vampiro e um lobisomem e uma múmia. Então gente, é uma delícia, é uma sitcomzinha de personagens muito gostosinha de assistir, recomendo bastante. Figurinhas e coisas aleatórias. E aqui nós temos um desenho não muito embasado em nada, pra ser bem sincero, mas tem uma vibe meio Alice no País das Maravilhas, né? Não era essa a intenção inicial, mas no fim das contas virou meio que uma releitura do Coelho, versão humana, versão mulherzona bonita. Continuando, e aqui a gente vai entrar num tópico sensível, porque nós estamos prestes a ver algumas fanarts que eu fiz de personagens de uma saga de livros que eu gosto muito, Os Garotos Corvos. Isso aqui é uma das minhas sagas favoritas de livros. Nós temos aqui 4 volumes, mais um extrazinho. E quando eu li, eu fiquei tão louca nisso aqui, que eu desenhei os 4 personagens. Na verdade, eu desenhei apenas os Garotos Corvos. Eu acabei não desenhando uma das protagonistas, porque eu fiquei de fazer ela depois e no fim das contas eu nunca desenhei. Então fica aqui um pouquinho de como eu imaginei esses personagens. O Gensei, quem conhece a saga vai entender as referências, tipo, da coroinha e o olhar mega pensativo compenetrado dele. Meu personagem favorito, já entrego pra vocês. Amo esse garoto. O Adam, também gosto muito. Mais referências pra quem já leu a saga, vai conseguir captar isso aqui. E o Noah, também cheio de referências, quem leu sacou. Essas foram as fanarts que eu fiz desses personagens. Gosto muito dessa saga. Ela tem uma ambientação, gente, muito gostosa. Nossa, como eu gosto da dinâmica dos personagens, dos diálogos, do cenário. E se eu começar a falar, nós vamos ficar aqui um tempão, então vambora. Aqui a gente tem algumas coisinhas, um catadãozinho de My Hero Academia. Em 2023 eu acho que estava mais presente na minha vida. E aqui nós vemos sinais. Nós temos um Midoriya versão coelhinho. Porque sim. Gente, eu adoro essa folha. Acho muito gostosa essa folhinha. Aqui nós temos um Katsuki. E um Kirizinho. Esse aqui foi minha prima que fez pra mim. Aí eu tirei muitas cópias e eu tenho vários desse mesmo desenho, esse mesmo cristinho espalhados pelo meu quarto. A boquinha do querido. Eu gosto dessa página, particularmente. Continuando. Um desenho aleatório. É uma mocinha com sua bagzinha olhando para trás. Isso aqui é papel manteiga. Ele é o... Qual que é o nome disso? É meio que o rascunho que eu usei pra transferir para uma folha de aquarela, pra eu poder pintar com aquarela sem ficar muito marcado. É uma técnica, gente, em que você desenha numa folha pra transferir só o grafite depois pra uma outra folha que você não quer ficar apagando, sabe? Pra não ficar marcada. Enfim, é o Aira, aquele anime que eu falei pra vocês, super confizinho, do apartamento com seres sobrenaturais. Esse é o vampiro. Aí eu usei isso daqui pra fazer isso daqui. Embora estejam em orientações diferentes, é porque isso aqui é papel manteiga, né? Então é o outro lado, né? A parte do grafite passou pra cá. E eu tenho 2 desses cardiozinhos feitos de aquarela. E eles ficam de decoração aqui no meu escritorinho. Hamilton. Sim, como uma garotinha que gosta de musicais, fica aqui pra vocês uma fanart que eu fiz da Eliza, de Hamilton,
o musical, talvez vocês conheçam, mas é basicamente é uma biografia de um dos pais fundadores dos Estados Unidos, se eu não me engano, é o rosto da nota de 10, e essa é a esposa dele. Gosto muito desse personagem. Eu gosto muito das irmãs Skyler, de forma geral, mas a Eliza é minha personagem favorita de Hamilton, então essa página aqui foi pra ela, com uma fanartzinha dela lendo cartas. Quem conhece o musical também, ô galera, segura na minha mão. E tem também algumas florzinhas que foram coladas aqui, feito com aquarela. Ui, aqui é uma bagunça boa. Vamos lá, são algumas informações. Um personagem aleatório, mas nem por isso menos estiloso. Uma asa de borboleta que eu encontrei na rua e é muito bonitinha, então eu coloquei ela aqui. E meio que a minha visão de um boss de um jogo do Gema Please. Olha que bagunça bacana isso daqui. Que eu achei o design dessa personagem muito bonito. É um boss de uma fase da lua, então eu ainda consegui colocar aqui um post-it da terra. Gema, você arrasou, um belíssimo design. E eu quis transferir aqui pro meu caderno porque eu achei muito bonito mesmo. Coisas de faculdade. Vocês vão perceber que nesse sketchbook também, em 2023, tem vários desses trabalhinhos, dessas coisinhas. Foi um ano que eu fiz muitos trabalhos manuais na faculdade, que eu terminei esse ano, inclusive. E esse aqui é um deles. Tentando lembrar assim meio por cima, era pra gente levar, na verdade, uma arte, algo assim. Uma peça, um conceito, enfim, que representasse uma palavra de um sorteio. A minha palavra sorteada foi rebelde. Aí, eu desenhei Dobermans. Olha, aqui eu tenho a versão dele colorida, embora bem escuro. É uma arte digital. Na verdade, eu fiz o rascunho aqui no meu sketchbook, depois eu só passei ele pro iPad. Em que nós temos aqui 4 Dobermans, bem conhecidos por ser um cachorro com uma aparência perigosa. E aqui o querido do meio, ele é todo fofinho. Então, a minha ideia, basicamente, era ser rebelde ao não ser rebelde. Vocês conseguem captar? Tipo, a rebeldia dele tá em não ser rebelde como os irmãos dele. Enfim. Funcionou. Um desafio do TikTok, daqueles em que você tem que ficar pausando o resultado, sabe? Aleatorizando o personagem, o meu ficou dessa maneira. O elemento que tá segurando, a espécie, a roupinha, algumas características, enfim, ficou desse jeito. Sinceramente, eu adoro essas coisinhas, esses desafios, porque às vezes você quer muito desenhar, mas você não sabe exatamente o quê. Então você vai lá no seu TikTok, você pega um desses joguinhos do pause e você cria uma coisa inédita e se desafia na hora de passar isso pro papel. Então, é um exercício. Fica aqui como dica do que fazer no sketchbook de vocês. Uma folhinha eternizada aqui, porque eu acho que é uma folhinha que eu peguei no chão com uma amiga minha na nossa primeira semana de faculdade. Gente, é muito difícil. É difícil explicar tão rápido de onde veio as coisas. Mas basicamente, eu gosto muito de The Sims 4. E eu tenho uma historinha, eu tenho uma saga de The Sims 4, que também é uma vibe meio sitcomzinha, em que, sabe o Vlad do pacote de jogo dos vampiros? A história, basicamente, é que ele levou pra morar com ele 4 adolescentes sobrenaturais. Ai, qualquer inspiração com All Sound Street é mera coincidência. Em que nós temos ali os 4 seres sobrenaturais. Eles são 4 adolescentes, por sinal, vale mencionar isso, porque eu acho que isso que é o que torna mais engraçado a história inteira. E nós temos o Damian Crepuscular, que ele é um alien. A gente tem um outro personagem que eu acho que tá na sequência aqui, o Ryle Encantos, algo assim, vamos ver já, que é um feiticeiro. A gente tem uma menina sereia, que infelizmente me esqueci o nome. E a gente tem uma personagem chamada Victoria, ela é uma vampira. Isso eu jogando na época em que eu acho que eles fizeram os únicos seres sobrenaturais que a gente conseguia ter no jogo até então. Agora nós já temos lobisomens, agora a gente já tem as fadas, né? Chegaram recentemente. Então a gente tem aí uma gama maior, mas na época eu jogava com esses 4 mais o Vlad. Então, tipo, era um vampiro milenar, velho, ranzinza, cuidando de 4 adolescentes, cada um deles com suas características. Gente, isso aqui era o caos, mas eu adorava essa saga. Tinha o quartinho deles, era todo temático. Ai, eu me divertia muito, muito, muito. Aí eu quis registrar. Eu ia fazer os 4 personagens, mas acabou que eu só desenhei o Damian e o Ryle. Inclusive, catástrofes aconteceram, porque eu derrubei água nesse desenho. A caneta manchou tudo aqui. Aí eu tive que colocar um post-itzinho, mas finge que é parte da estética. Vamos fingir que foi intencional e que essa era a estética do negócio. Bom, pra mostrar ali, pra ter a sequência, eu acabei pulando aqui no meio. Mas esse aqui, ele é um outro personagem meu de The Sims, que é de uma outra história já. Não tem muito a ver com os 4 adolescentes naturais. E esse enquadramento, né, essa composição, ela foi inspirada num desenho dessa artista aqui, olha. Tá pequenininho, mas eu acho que dá pra ver.
que é um desenho bem famoso, na verdade. Aí a ideia de composição veio dele. Eu só adaptei ele pro meu personagem. Os elementos que fazem sentido pra ele. Eu já faço altas novelas do The Sims, eu me divirto muito. Enfim, aí o Ryle a gente já viu. Aqui, um Midoriyazinho, roxinho. Ai, nossa, eu já tô vendo aqui reflexos do próximo desenho. Gosto muito. Nós temos um sereio. Mais uma pintura feita com aquarela, porque eu sinto que nesse sketchbook eu tava me aventurando bastante sobre o material que eu usava. Vocês viram que lá no começo eu usei tinta acrílica, eu uso bastante aquarela, eu misturei bastantes materiais. Fiz umas colagens, né, sempre que eu tive oportunidade, eu achava que combinava. Tá bem diverso, sabe? Então aqui nós temos um querido, um sereio, percebendo aqui com a gente que, oh meu Deus, tem um anzol preso na cauda dele. A faca dele foi pintada com uma caneta metálica e o anzolzinho também, né, vai dizer. Eu gosto muito quando eu consigo usar as duas folhas da página pra fazer um único desenho. Continuando. Zeldinha. Então nós temos um linkzinho aqui e aqueles bichinhos da floresta. Como é que é o nome? Koroks? Que tem uma folhinha, são galinhos, eles são fofiquinhos. Estão aqui também. Ai, olha ele. Olha, gente, quando eu falo que eu usei vários materiais mesmo, aqui, por exemplo, é de pastel oleoso. Nós temos um Arataki Ito, um dos meus personagens favoritos de Genshin. Lá vamos nós, né? Vamos lá, gente. Eu acho o Tighnari um dos mais bonitos. Eu acho o Ito um dos mais... Será que a palavra top descreve bem o Ito? Porque na minha cabeça ele super usaria top pra se descrever. Mas eu amo ele. Ai, gente, eu gosto tanto do Ito. Eu gosto do design dele. Eu gosto... Ele... Amo ele. Descansa, bebê. Descansa. Gente, eu não sou furry, mas eu posso explicar. Será que eu posso? Amigos, entendam uma coisa. Existe um jeito saudável de achar esteticamente interessante, mas é que tem umas coisas. Vamos ser amáveis, tá bom? Até o final desse vídeo vamos constatar que eu não sou furry, tá bom? É isso. Um raposo muito descolado. Vamos fingir que ele toca numa banda? Vamos. Interessante. Uma página de dor e sofrimento. Alguns doodlezinhos, só pra aquecer as mãos. E aqui, ai gente, olha, eu gosto dessas coisas. Tem um elemento surpresa. Porque, vocês estão vendo, é papel manteiga. E ele está aqui com o seguinte propósito. É pra fazer, se preparem, é pra fazer isso aqui. Tira a máscara. Põe a máscara. Tira a máscara. Vocês gostaram? Um sabito aqui de Demon Slayer. Não quero falar muito sobre isso. Vamos partir para o próximo desenho? Interessante, ó. Aqui eu voltei a usar um pouquinho de tinta acrílica pra fazer essa porta. Coisa bem mágica. É literalmente uma foto que eu vi uma vez na internet. Eu achei ela muito bonita, eu repliquei aqui. Aí aqui sou eu tentando entender mais ou menos como fazer grama com tinta acrílica. Figurinhas. E um coelho espacial. Isso aqui era um esquenta pro Inktuber, usando, né, só a canetinha preta. Nada muito pensado, mas fica aí pra gente. Aí essa folha eu acabei não usando, né? Eita, nós! Olha mais fanarts de personagem de livro, galera. Estava eu maluca lendo All for the Game, né? Tudo pelo jogo, A Toca das Raposas. Que também é uma saga que eu gosto bastante, ai, ai, ai. E, gente, é curioso, porque eu decidi apadrinhar o Andrew desde a primeira vez que ele apareceu. E eu tive que usar tantos panos cor-de-rosa durante toda a saga. Por causa dessa minha decisão. Mas enfim, né? Passei. Aqui a gente tem um personagem que eu gostaria de fazer um personagem com asas, mas eu não queria fazer exatamente um anjo. Aí eu fiz um personagem com asas de penas coloridas. A asa dele, na verdade, é marrom. Imaginem. Asinhas de pardal. Pronto, está definido. E o diferencial dessa página é que eu queria fazer ela todinha com rascunhando a lápis. Então eu gosto dela porque é aquilo, né? O lápis não permite a gente ficar apagando as coisas. É um tiro no escuro, você vai fazendo e se der certo, deu. Se não der, não deu. A minha ilustração favorita é essa aqui do cantinho, gente. Ai, que bonitinho. Eu até tentei pensar em umas coisas a respeito... Nossa, que bizarro o coelho aqui no fundo, ó. Enfim, eu cheguei a pensar um pouquinho sobre a história desse querido aqui. E ele é meio que um mensageiro. Ele leva recados para outros pássaros. Não sei, gente, nada desenvolvido. Aqui eu tava fazendo uns testes de estilo a respeito de contorno do nariz, formato dos olhos, etc, etc. Juntando algumas coisas que eu tava aprendendo, tava vendo ou tinha me interessado por com relação ao estilo. E aqui foi um teste. No fim das contas, os meus desenhos eles foram pra um caminho parecido com isso aqui, mas não exatamente. Algumas coisas eu consegui aproveitar, outras só caíram
no mar do esquecimento. Mas fica aqui. Aqui sou eu tentando fazer uma adaptada, uma lapidada nos traços. Agora, isso daqui, eu acho que é um desenho muito marcante pra mim. Quando eu penso no meu sketchbook de 2023, isso aqui vem na minha cabeça. Porque é mais um desafio de desenho. É um desafio da cor verde, onde você tem que pegar vários elementos, todas as canetinhas que você tem, todos os materiais que você possui dessa cor e fazer uma arte com ela. Pra não dizer, né, que eu estou trapaceando comigo mesma, eu usei além do verde, eu usei o preto pra fazer a line art e o branco pra fazer alguns detalhes. E aqui nós temos um personagem feito só com materiais dessa cor. Aí, eu já vou dar um spoiler pra vocês, porque ainda no ano de 2023, eu fiz esse mesmo desafio novamente. E eu vou mostrar porque ele faz um match legal e eu quero mostrar isso pra vocês. Então nós vamos pular uns desenhos aqui só pra me mostrar. Que eu fiz a versão desse desafio em vermelho. E eu tô mostrando ele antes por causa disso. Amigos, olha que legal, galera. Eles fazem um match. Já que a gente tá aqui, eu vou mostrar. Mas aqui é o desafio do vermelho, então era a mesma premissa do outro. Eu só usei o preto e o branco pra fazer alguns detalhes. Mas de resto, foram só materiais vermelhos. Inclusive, nesse aqui eu usei até canetinha glitter. Ai, não sei se vai dar pra mostrar no vídeo. Mas tem, ó, tipo, as escamas da cobra, por exemplo. Tem glitter. Tá dando pra ver? No cabelo dela, olha, reflete os fios. E acabou que eles se tornaram meio que personagens de um mesmo universo, né? Cada um deles meio que tem um elemento. Olha, tipo, ela tem um bastão com fogo. Ele controla um poder verde que pode ser relacionado à natureza. E os dois têm mascotes. Esse aqui é um bitiquinho e ela tem uma cobra. Eu amo fazer isso, gente. Olhar pros dois espectros, assim. Gosto muito, se divirto. É um desafio que eu quero fazer novamente. Como eu estava na vibe desse personagem, a gente tem ele de novo, né? Que era ele mais rebuscado, cheio de detalhes. E aqui ele, uma versão mais simplificadinha, com o seu petzinho. Ai, muito fofinho. E, enfim. Continuando, olha só, Genshin novamente. Se eu não me engano, foi quando lançou esse personagem, né? O Lenny, não sei como você fala. E, gente, eu acho a estética desse querido aqui também a coisa mais linda. Eu queria muito ele. Esse aqui era eu. Quase manifestando. Porque eu fiz esse desenho antes de conseguir. E aqui tá uma nota, ó. Tipo, no dia 13/8, eu fiz esse desenho. No dia 16/8, eu ganhei ele no banner. Tá. Isso aqui é outra tour. Chegamos nele, o menino do sonho. Gente, meu Deus, eu não vou conseguir explicar isso nesse vídeo, de verdade. Senão a gente vai ficar aqui muito tempo. Mas, em geral, eu sonhei com esse personagem. E ele tem toda uma historinha. Ele tem poderes, ele tem background, ele tem traumas. E eu acho que eu não vou conseguir explicar aqui. Vai ficar pra um outro vídeo, caso vocês tenham interesse. Eu explico num outro momento. Mas esse personagem, saibam, ele foi sonhado por mim. E aqui fala um pouquinho sobre ele. E eu fiquei tão fascinada com isso aqui, que a gente vai passar um tempinho aqui meio que dentro desse universozinho. Nesse mini universo dentro do sketchbook. Porque esse personagem, que por sinal, ele nem tem um nome definido. Ele tem um irmão mais novo, que é esse queridinho aqui. E aqui fala um pouquinho sobre os poderes dele. Ele consegue mudar sua aparência física entre as idades, mantendo a consciência atual. Então ele consegue transitar a aparência física dele entre criança, adolescente, jovem, adulto e as idades, desde que ele já tenha passado por essa idade. Tipo, se ele tem 21 anos, ele consegue se transformar em todas as idades dele de 0 ano a 21. Vocês estão entendendo? Ele não pode passar disso. E ele tem um irmão que ele é um pré-adolescente, o Dan. O nome dele é Dan, é só o que eu sei, é o que eu me lembro do sonho. A respeito de nomes. Aí, a vibe disso aqui era pra ser um grande filme de sessão da tarde, sabe? Com umas coisinhas bem clichê, no sentido, tipo assim... O Dan é um adolescente, né? E o outro personagem, que eu não sei o nome, só sei que existe uma grande chance de ser um nome com M. Pois é, ele já é mais velho. Aí, vira e mexe, quando alguma coisa acontece... Eles podem fazer isso, trocar de lugar. Esse personagem, o personagem mais velho, ele fica da idade do irmão mais novo. E com algumas pequenas alterações da aparência dele, como lentes de contato castanha, porque ele tem olho castanho, e um casaco com touca para cobrir os cabelos, eles ficam iguais. Vocês estão entendendo? Aí eles conseguem trocar de lugar. Então, vamos supor que o Dan tá na escola e ele tem uma prova muito importante pra fazer. Por algum motivo ele não pode fazer. Aí o irmão dele muda a aparência para a idade do irmão mais novo e vai no lugar dele. E isso ia render altas comedinhas sessão da tarde. Aqui só tem uma artezinha dos dois queridos da madrugada. E a estética disso aqui era pra ser uma coisa muito familiar, sabe? Muito fofa. E muito sobre o relacionamento dos dois irmãos.
Mas a gente não vai ficar nisso aqui hoje não, tá bom? Vamos voltar pro nosso tour. Eu até pulei umas folhas, olha, pra chegar lá, pra contextualizar pra vocês. Mas, tipo, olha aqui, ó. Enquanto no estado adolescente ou pré-adolescente, eles são muito parecidos, então eles conseguem trocar de lugar. Aqui nós temos um pouquinho mais de giz pastel oleoso. O giz pastel oleoso que eu uso, por via de curiosidade, é esse daqui, da Pentel, é o primeiro que eu comprei. Ele ainda tá bem inteiro, gente, porque apesar de eu gostar dele, eu admito que eu não uso muito. Porque ele deixa, pra mim, é uma coisa incômoda, ele deixa a minha mão textura esquisita. Aí me incomoda um pouco, mas eu gosto. E eu ganhei do meu primo mais giz pastel de outra marca, eu gostaria de testar depois. Mas esse aqui ele foi feito com os da Pentel, que são bons, né? Eu não sou uma grande conhecedora de giz pastel, mas eu gosto deles. E aqui são algumas artezinhas que eu fiz com eles. Olha aí eu me entregando de novo. Gente, a estética desse bicho é muito legal. Fale o que for, mas a estética dele é muito legal. O Montgomery tem o seu charme. Falando sobre Five Nights, né? Já que nós estamos nesse mérito. Eu não sei quantos de vocês curtem ou acompanham. Eu sei que muita gente não gosta muito do Security Breach, que é de onde vem esse personagem aqui. E eu sei que ele tem seus defeitos, principalmente técnicos e de jogabilidade. Em história, eu não vou saber dizer pra vocês exatamente. Mas nós não podemos dizer que não é um jogo bonito. Tipo assim, que os personagens, que o design, que o concept art dele não é muito bonito. A gente não pode dizer isso. E aqui tá uma das provas. O Montgomery, ele é um personagem muito bacanérrimo. Então fica aqui a minha homenagem, o meu ponto. Eu acho ele, assim, esteticamente muito, muito da hora. E sobre o jogo e a jogabilidade, eu acho que ele rende pra gente algumas das cenas de maior desespero, porque ele é um dos caras que correm atrás de nós em lugares apertados. E porque depois que ele fica lá em frangalhos, ele protagoniza momentos de fases de água, que são aquelas que me despertam um grande desespero na maioria das vezes. Eu tenho fobias com águas, lodo e lamaçal. E ele é um jacaré, né? Então boa sorte pra nós. Crocodilo, sei lá. Páginas nostálgicas. Eu cresci assistindo Barbie, gente. Não escondo, na verdade gosto muito, moldou muito da minha personalidade. E esse aqui é um dos meus filmes favoritos, o Barbie e as 12 Princesas Bailarinas. Nessa página, eu acho que eu tava muito nostálgica com... Eu reassisti o filme, eu joguei o meu jogo das 12 Princesas Bailarinas pra PlayStation 2 e eu fiz desenhos sobre. Então aqui, com o giz pastel oleoso, a gente tem aquela ilustração do livro, né? Que a mãe delas lia pra elas quando elas completavam uma determinada idade lá. E aqui a gente tem o vestido icônico da Genevieve, que é um dos vestidos mais bonitos das Barbies da era antiga, né? Aqui eu mostrei já pra vocês. Mais uma baguncinha das boas aqui, de forma muito rápida. Eu e um amigo meu estávamos mexendo nos computadores da faculdade, na aula de design, e nós abrimos um arquivo e nos deparamos com isso. O Fantasmama. Era um desenho, sei lá, de Paint. E eu desenhei ele aqui para eternizá-lo. Ai, olha só, isso aqui é curioso de estar aqui, porque esse ano, caso vocês não saibam, eu tô participando do Inktober, fazendo no meu tempo, né, claro. Mas eu decidi que eu ia adaptar todos os temas de 2025 para vampiros. Aí, veja bem, aqui nós temos um vampiro que, quando eu tava fazendo os desenhos do Inktober desse ano, eu lembrei bastante desse desenho aqui. Mas é basicamente um vampiro meio jovial, com um cabelo de duas cores não proposital. Eu comecei, ele ia ter o cabelo todinho preto. Nossa, ele ia lembrar muito Marshall Lee, né? Pensando agora. Mas quando eu comecei a pintar, eu tinha deixado a franja por último e eu achei que ficou lindo, contrastante e tudo mais. E eu acabei não pintando, então ele ficou assim. E aqui são alguns dos elementos dele, das coisinhas que ele sempre carrega, tá, meninas? O seu cálice, uma coroa, chiclete e o celular dele. É um divo icônico. Esse daqui eu fiz junto com a minha prima em um dia que a gente foi dormir na casa da minha avó. Cada uma de nós fez um desenho seguindo a mesma referência, que era uma imagem do Pinterest, de uma palhacinha. Aí eu fiz a minha palhacinha aqui e eu tinha desenhado ela como um reflexo no espelho. Só que eu queria incrementar a brincadeira, então eu meio que rachei o vidro. Eu ia jogar fora os cacos, mas eu fiquei com dó. Aí eu só colei eles aqui do lado. E nós temos um pouquinho de transparência aqui, ó, com papel manteiga novamente. Eba! Talvez um acetato funcionasse melhor aqui. Talvez. Aqui, ó, a emenda. Aí nessa parte... Nossa, gente, olha! Tô vendo junto com vocês. Que esse efeito aqui acontecia. Poxa, se eu tivesse pensado nisso, eu tinha posicionado melhor até. Mas enfim, aqui nós temos um pouquinho do outono em Hogwarts Legacy, que é o jogo de Harry Potter, né? Quando muda as estações no jogo, logo que entra no outono, a gente encontra pelo castelo algumas decorações, abóboras, espantalhos, etc, etc. Aí eu tirei fotos de algumas delas e passei pra cá, porque eu acho elas muito bonitinhas.
E, enfim, eu gosto bastante da mudança de estação dentro do jogo. Isso aqui são artes da QSaber. Sabe aqueles programinhas, sitezinhos de navegador, onde você consegue montar o seu próprio personagem? Gente, eu amo isso daqui. Eu me divirto muito. Eu e minhas amigas, a gente faz bastante. Esse aqui é um exemplo disso. Eu montei essa personagenzinha, uma das minhas amigas montou essa outra. E eu achei que elas ficaram tão bonitinhas que eu desenhei elas aqui. Mas é basicamente isso, é a gente montando nossos personagenzinhos nesses joguinhos, em que você muda o cabelinho, muda a roupinha, o tom de pele, etc, e você monta o seu íconezinho. Aqui são alguns rascunhos de um outro trabalho de faculdade que eu fiz. Então a gente tem, vamos ver se eu consigo mostrar que tá fraquinho, um ponto de ônibus, uma carta de Uno, e espantalhos jogando Uno. Tem toda uma explicação pra isso. No fim das contas, saiu uma arte digital disso também. Essa daqui. O resultado final é esse. Minha professora gostou bastante. Eu tô me divertindo no processo. E é isso que nós temos. Gente, aí aqui a gente vai entrar no Inktober de 2023, mas não vou mostrar pra vocês nesse vídeo, porque eu gostaria de fazer um vídeo só sobre isso. Aí eu mostro todos os desenhos, não só desse Inktober, que é o que eu fiz completinho, porque esse 2023 eu fiz inteiro, mas também de Inktubers passados, outros que eu fiz anteriormente. Então eu vou reservar esses desenhos pra serem mostrados depois, tá bom? Mas só pra vocês não ficarem tristes, vou folhear aqui rapidamente, ó. Eita, nós! Spoilers. E numa outra oportunidade a gente conversa sobre isso, tá bom? Seguindo aqui, depois que eu fiz 31 desenhos só com a tinta preta, eu estava cansada da monocromia. E eu peguei canetinhas e comecei a fazer desenhos muito coloridos. Isso aqui foi um rascunho muito rápido que eu fiz de um jogadorzinho de basquete. E aqui sou eu jogando cor em tudo, porque eu estava com saudade de usá-las. E uma pintura com tinta acrílica também. Então, depois de passar um tempo aí, eu fiz essa sequência de desenhos coloridos. Aqui é o desafio das cores que eu falei pra você, que também vem embora. Cachorrinhos de um outro trabalho da faculdade. Isso aqui é pintura digital, eu imprimi e colei aqui como recordação. Tá faltando a terceira raça de cachorrinho, porque ele era um salsichinha, um vira-lata e um golden retriever. Mas eu acabei não colando o golden aqui. Que pena. Partindo já pro final do nosso sketchbook, nós temos uma comemoração do aniversário do Satoru. Isso aqui é um print da abertura, se eu não me engano, que eu acho uma cena bonita, né, do cabelo dele voando, etc. Aí eu registrei aqui. No dia do aniversário do personagem eu fiz o desenho, porque eu gosto de coisas temáticas. Uma folha bem manchada. E por último, só um rascunhozinho do jogo que eu tava jogando na época, que é o Sea of Stars. Muito gostosinho, inclusive, preciso terminá-lo. E aí é isso, gente. Essa é a última página com desenhos legítimos. Porque a partir daqui eu tenho páginas de teste, onde eu testo canetas e materiais que eu compro ao longo do ano pra ver se eles vão funcionar na folha do meu sketchbook, de fato. Então, canetinhas, todas que eu fui comprando, eu fui testando por aqui. Daí eu conseguia ver também, né, o quanto elas passavam pra folha de trás e como eu ia ter que trabalhar com elas. Post-its. Ai, que bonitinho. Uns papeizinhos. Folhas teste. Eu sempre uso as últimas folhas do sketchbook pra testar. Materiais. Washi tapes e mais washi tapes. E aqui tem também colado alguns daqueles pedacinhos de folha que a gente deixa do lado do papel pra testar a cor antes de aplicar no desenho. E uma digital pra encerrar este caderno. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar comigo um pouquinho das artes que eu fiz em 2023. Eu gosto desse caderno, gente. Eu acho que ele me traz boas lembranças. Eu gosto de como ele ficou, assim, no conjunto todo, sabe? Eu tenho muito carinho por ele. Se você chegou até o final desse vídeo, comenta aí embaixo pra mim qual desenho você gostou mais e por quê. E se vocês usam o sketchbook e como funciona aí pra vocês. Um grandíssimo beijo e tchau. Vejo vocês no próximo vídeo.